Graça e paz, irmãos. Bem. Hoje, dia 1º de maio, a nossa igreja local. Este mês de maio, ele é um mês dedicado à família. Então, acredito eu que todas as mensagens, todas as pregações no mês de maio, o assunto será a família. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 2. Estava com essa mensagem pronta para pregar uma quarta-feira, mas como eu fiquei doente naquela semana, eu mantive guardada e o Senhor me confirmou para trazer esta mensagem. Livro de Josué, capítulo 2. Quem tiver dificuldade, é o sexto livro da Bíblia. Se não tiver Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Amém, irmãos? Vou ler porque é um texto um tanto extenso. Josué capítulo 2 diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinham escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, e não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes:
Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias. Até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão atemorizados diante de nós. Hein? O título dessa mensagem é Desça do Muro. Talvez possa parecer estranho, porque eu acabei de dizer, né, que este mês é um mês voltado à família, um mês voltado a trabalhar com o tema família. Mas a mensagem do Senhor para esta noite é realmente essa: desça do muro. A situação, o plano de fundo dessa história é que Israel, havendo saído do Egito com a mão forte do Senhor, depois das 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito, Israel, por fim, é libertado do Egito. E quando ele saía, Faraó, com o coração endurecido pelo próprio Deus, novamente se volta contra Israel e o persegue, acuando Israel entre o Egito e o Mar Vermelho. Mas, de forma poderosa, o Senhor dá o livramento, abrindo o mar para o seu povo passar. E todo o exército do Egito foi engolido pelo mar quando atravessava. Este feito ficou conhecido entre as nações. 40 anos depois, Israel estava ainda no deserto, vagando, porque ainda não tinha dado o tempo que o Senhor disse que eles ficariam no deserto, por conta da sua desobediência, porque eles tentaram a Deus por várias vezes no deserto. O Senhor prometeu que, salvo os de 20 anos para baixo, Calebe e Josué, todos os demais não entrariam na terra que o Senhor prometeu que daria. Agora, Moisés é morto e Josué é instituído novo líder da nação de Israel. E o Senhor dá uma missão: agora você vai adentrar, você vai liderar este povo para a terra que eu jurei aos seus pais, que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Josué, como um homem de guerra, foi treinado por seu tio Moisés. Ele era um homem estrategista também. E ele envia para a cidade de Jericó 2 espias, 2 homens, para se infiltrar na cidade e ver como eram as entradas e saídas da cidade, qual era o número da população, como era o exército de Jericó.
Aquela cidade ela era muito conhecida pelas suas muralhas. Dizendo assim, nas medidas, né, de hoje que nós temos, o sistema métrico que nós usamos, a história diz que aqueles muros, eles tinham uma extensão de um pouco mais de 4 quilômetros de extensão. Uma média de 12 metros de altura. E a sua largura era de mais ou menos 4 metros. Ou seja, era uma barreira intransponível. Havia 34 torres de vigia e 12 portas naquela muralha. Essa era a proteção, a principal proteção da cidade de Jericó. Mas o Senhor havia prometido que nenhum povo seria capaz de detê-lo. Mas agora, eles nem haviam ainda passado um obstáculo que estava diante deles, que era o Rio Jordão. Mas aquele povo estava totalmente atemorizado, porque sabiam que o exército de Israel, a nação de Israel estava à beira do Jordão. E eles sabiam como Deus tinha feito para tirá-los do Egito, das pragas, como o Senhor abriu o mar, como o Senhor cuidou deles no deserto por 40 anos, como o que aconteceu com os reis que negaram passagem para Israel por seus termos, o que aconteceu com eles. Eles estavam totalmente atemorizados. Já não havia neles nenhuma vontade de viver. Mas mesmo assim, aquele povo ainda estava confiando nas suas muralhas. E ao entrar, esses dois espias, ao entrar em Jericó, eles procuraram um lugar onde eles poderiam, talvez ali, obter informações com uma pessoa que talvez seja acostumado a receber pessoas na sua casa. Era essa pessoa chamada Raabe. A palavra diz que ela era uma meretriz, uma prostituta. E ela resolve esconder aqueles homens. Logo a notícia correu. E ela tratou de esconder aqueles homens, porque sabia que eles seriam caçados lá dentro. Essa mulher coloca a sua vida em perigo para salvar 2 de seus inimigos. Aí eu te pergunto, o que moveu esta mulher a tomar essa atitude? Colocar a sua vida em perigo para salvar 2 homens inimigos do seu povo. 2 homens que certamente, ao voltarem, traria destruição para a sua terra, para a sua casa. Será que foi o medo? Será que foi o medo de morrer que fez essa mulher tomar essa decisão? Essa atitude drástica, vamos dizer assim, trair o seu próprio povo, porque na visão do seu povo, se soubessem o que ela fez, ela certamente seria tida como uma traidora, alguém que entregou a sua nação, entregou de bandeja. Raabe, ela fala para aqueles 2 homens, dizendo assim: olha, certamente o Senhor já lhes deu essa terra. Como prova disso, faz 40 anos que nós ouvimos a história do seu povo. Como o Senhor feriu os egípcios. Como o Senhor guardou vocês por 40 anos no deserto. Como o Senhor derrubou aqueles que se levantaram contra vocês. E vocês sabem como que está a nossa cidade? Totalmente vencida. Estão praticamente
entregues a vocês, basta bater a porta, eles não têm mais forças. Mas eu estou agora usando de misericórdia com vocês e eu espero que vocês façam o mesmo comigo. Raabe, ela não tinha outra alternativa para salvar a sua família. Mas Raabe, ela foi movida pelo medo. Ela estava pensando apenas na sua família. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 31. Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, ela fez o que muitos de nós, nos dias de hoje, temos deixado de fazer. Que é, pela fé, acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu que faria por nós, Ele fará. A destruição de Jericó era questão de dias. Era questão de dias, já estava decretado. Ela mesma reconhece ao dizer pelos espias: certamente o seu Deus, o Senhor, dará esta cidade em suas mãos. Ela creu, mesmo sem saber das promessas que Deus tinha, mas ela também creu que um Deus que cuidou daquele povo, da forma que Deus cuidou, haveria de ter misericórdia dela e de sua família, por poupar aqueles homens e não ser apenas um impedimento para que a vontade de Deus se cumprisse na nação de Israel. Então, movido pela fé na misericórdia de Deus para salvar, Raabe escondeu aqueles homens, colocou a sua vida e a vida da sua família em perigo com a missão de salvá-los. A responsabilidade pela salvação da sua família, ela é sua. Não é do pastor, não é da pastora, não é dos líderes, não é do pregador. Mas a responsabilidade pela salvação da sua família é sua. Você tem essa responsabilidade. E você pode estar se perguntando assim: mas como eu vou salvar a minha família? De que forma? Como eu, tão novo, eu conhecia Jesus agora, como eu vou falar de Jesus? Como eu vou convencer a minha família? Vivendo, pregando a Jesus com a sua vida. Qual foi a mensagem do pastor aqui, do missionário, no domingo? Que nós, os salvos, não podemos ter atitudes de ímpios, pensar como ímpio, agir como ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não anda conforme a palavra do Senhor. Nós temos que ser diferente deles. Então, como que você, através de você, o Senhor vai salvar a sua família? Quando você se deixar ser moldado pela palavra do Senhor. Quando você deixar o Senhor transformar a sua vida, para que as pessoas vejam a mudança na sua vida. Só assim o Senhor vai adentrar na sua casa através da sua vida.
Para de achar que a responsabilidade é da sua mãe, é do seu pai, é do pastor, é do pregador, é do seu líder. A responsabilidade é de todos, menos sua. Pelo contrário, você deve olhar para você e dizer: a responsabilidade é minha. Porque eu sou conhecedor da palavra. Eu recebi a Jesus e recebi a promessa de que através de mim a minha família também servirá ao Senhor. Mas é preciso deixar o evangelho transformar a sua vida. Eu ouvi uma mensagem essa semana que dizia assim, um pregador americano dizendo, ele é muito conhecido lá nos Estados Unidos, e ele falava assim: nós estamos fazendo de Jesus um mero evento de final de semana. Jesus, ele é apenas um final de semana nas nossas vidas. Temos vivido 6 dias da semana da maneira que nós queremos. Fazemos tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, e colocamos Jesus na nossa agenda lá no final de semana. E eu via que muitos concordavam com o pastor, aquilo que o pastor dizia. Eu até comentava com a pastora, que se encaixa, aquilo que ele fala, soa da mesma forma com o missionário que estava pregando aqui domingo. Quando nós ouvimos alguém de fora falar, nós aceitamos numa boa. Ninguém critica, ninguém rejeita. Se vier um outro missionário domingo que vem dizer e falar sobre mudança de vida, sobre transformação de vida, todos nós vamos ficar felizes. Mas quando muitas das vezes ouvimos isso do nosso pastor, da pastora, dos outros pregadores que estão aqui, essa palavra já não desce tão bem. Essa palavra parece ser indigesta, parece que você está engolindo um pedaço de pão seco que para aqui. Você já tem dificuldade de engoli-la. Aí vem aqueles argumentos que nós temos visto nos dias de hoje. Ai, lá vem o julgamento. É verdade. Lá vem o julgamento. Você não sabe o que eu passo na minha casa, você não sabe. E começamos a sempre tentar justificar-nos, justificar a nossa maneira de viver. Ah, mas o Senhor aceita como eu sou. Se fosse assim, por que Ele enviaria seu filho para morrer por você? Se Ele te aceita do jeito que você é. Esta é uma mentira dessa teologia falsa que nós temos visto nos dias de hoje. Porque o Senhor, Ele não te aceita do jeito que você é. O Senhor, Ele te recebe. Mas se não houver uma mudança de vida, como o Senhor vai alcançar a sua família? Se as pessoas não verem em você o que o Evangelho é capaz de fazer, como elas vão crer? Por isso a mensagem do Evangelho, ela é de extrema urgência. A mensagem do Evangelho é mudança de vida, para a salvação da sua vida, para a salvação da sua família. Ela é de extrema urgência. Por isso é necessário você deixar a palavra do Senhor te mudar. Deixar Jesus fazer a mudança necessária na sua vida. E não é falta de amor quando o Senhor manda uma palavra que te desconcerta, que tira você da sua zona de conforto, que faz você olhar para você e fazer você reconhecer que você vive uma vida de destruição, que você está trilhando um caminho de morte, mesmo estando dentro da casa do Senhor. Aquele jovem rico, ele achava que por ser religioso, por cumprir os mandamentos que ele achava que eram os necessários para a salvação, ele se aproxima de Jesus dizendo: o que é preciso? Jesus fala: conhece os mandamentos? Sim, eu os cumpro todos os dias. Olhando para si mesmo e dizendo, se achando merecedor, ele diz: mas ainda falta algo. Você está muito confiante no seu poder econômico. Vende tudo, dá aos pobres, e o seu tesouro agora passará a ser no céu.
Depois disso, vem e segue-me. Ah, não dá. Eu trabalhei muito para conquistar aquilo que eu tenho hoje. Você não sabe o quanto eu ralei. Eu não tenho mais todo esse tempo para ficar frequentando uma igreja. Eu não tenho esse tempo. Eu não posso abrir mão de tudo isso. E o Senhor disse, olha, quão difícil é as pessoas que têm riqueza entrar no reino dos céus. Porque o que o Senhor está dizendo é o amor a essa vida material. E muitos têm deixado o Senhor de lado da sua vida. Não têm deixado lugar para Jesus na sua vida. É necessário essa transformação para você alcançar a sua família. É gratificante, irmãos. Eu falo assim, quando nós recebemos pessoas aqui na igreja e começamos a ver o desenvolvimento espiritual dessa pessoa, e acabamos muitas das vezes depois recebendo notícias, recebendo comentários da sua família, e chega até nós, porque o Senhor usa de misericórdia conosco. E o Senhor fala, o Senhor, Ele revela a nós, de todas as formas, para que nós venhamos nos animar. Pessoas falam, olha, eu não sei o que a minha filha, eu não sei o que meu filho está fazendo nesta igreja, eu não sei o que vocês estão fazendo com ele, mas ele mudou. Ele tem mudado, ele está melhorando. Ele já não é mais aquele brigão. Ele já não é aquela pessoa que não respeita ninguém. Ele está se transformando numa pessoa tão agradável. E nós recebemos essas notícias. E isso nos deixa feliz de sabermos que o Evangelho do Senhor está transformando vidas. E isso é necessário para o Senhor alcançar a sua família. É através de você. É através da forma que você viver que o Senhor vai aparecer dentro do seu lar. O Senhor vai manifestar a glória dele dentro do seu lar através da sua vida. Raabe, ao esconder aqueles homens, a se comprometer com aqueles homens, ela também recebe agora uma missão. Pensa que foi fácil para ela? Aqueles homens concordaram em poupar a sua casa, mas eles deram uma missão para Raabe. Olha, nós estaremos descompromissados com você. E quando entrarmos aqui, a sua família não estiver dentro da sua casa. O que quer que aconteça com eles fora da sua casa, já não é mais nossa responsabilidade. Agora você tem a missão de convencer a sua família a entrar para dentro de casa, a guardar este segredo junto com você. Passa a ser de Raabe a responsabilidade de convencer a sua família. Agora, imagina se foi uma missão difícil. Um povo, uma mulher, olha só, uma mulher com uma vida moralmente reprovável, porque ela era uma meretriz, uma prostituta. Que moral que essa mulher talvez tinha diante da sua família? Como ela iria convencer se ela tinha uma vida totalmente errada? Talvez fosse a vergonha da família. Porque pai nenhum, mãe nenhuma, nenhum irmão gostaria de ser identificado como o pai da meretriz, o irmão da meretriz, a mãe da meretriz. Não é verdade? Que crédito talvez essa mulher teria diante da sua família? Isso nos mostra que não importa em que situação moral e espiritual você se encontra. Quando o Senhor te recebe, Ele muda todo o contexto da sua vida. Ao receber Jesus,
a sua vida é transformada. E o Senhor te dá a autoridade para falar em seu nome. Mas agora esta é uma responsabilidade sua. Raabe conquistou a confiança daqueles homens, mas agora ela tinha uma dura missão, que era convencer a sua família. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você tem um ajudador, o Espírito Santo Consolador. É dele a missão de convencer a sua família. O que você precisa fazer? Se essa missão de convencer é do Espírito Santo, você precisa apresentar o Espírito Santo para a sua família. Você precisa deixar a obra do Espírito Santo acontecer na sua vida para que a sua família veja o poder de Deus. O que o poder de Deus pode fazer com uma pessoa moralmente reprovável, não importa o seu passado. Você pode ter sido um bandido, você pode ter sido o pior da espécie, mas se a graça do Senhor te alcançar como alcançou Raabe, você pode parar no mural dos heróis da fé, como foi Raabe, porque ela creu. Há quanto tempo você tem servido ao Senhor? Você já se perguntou? Há quanto tempo você serve ao Senhor? 10 anos, a 5, a 15, a 20 anos? Talvez você esteja se falando agora, eu não tive oportunidade ainda. Eu não tive tempo, eu não tive meios, eu não tive oportunidade. Você sabe quanto tempo Raabe teve? Passaram-se 3 dias e os espias saíram da sua terra. Ela diz para eles, né? Vocês ficam 3 dias lá no monte. Depois dos 3 dias, o Senhor mandou Josué circuncidar a sua família, Israel. Foram mais 4 dias. A palavra diz que isso foi no dia 10. No dia 14 eles estavam celebrando a ceia, a Páscoa. Passaram-se 7 dias. Depois disso eles atravessaram o Jordão. Ao atravessar o Jordão, eles se rodearam Jericó por mais 7 dias. Raabe teve 14 dias para convencer a sua família. Quanto tempo mesmo você está servindo ao Senhor? É válida a sua desculpa que você não teve tempo, que você não tinha tido tempo? Raabe teve 14 dias para convencer a sua família. O que eu quero dizer com você, para você nessa noite, não perca tempo com bobeira. Não perca tempo com esta vida. Não perca tempo com este mundo. A sua família deve ser a sua prioridade. O tempo está acabando. Não dá tempo, não dá mais para viver em cima deste muro, porque este muro certamente vai cair. Assim como aquela muralha caiu, a casa de Raabe estava localizada exatamente em cima daquele muro. Você tem que escolher um lado, não dá mais tempo. Você precisa escolher qual é o caminho que você vai seguir. Se é o caminho da salvação, é aquele caminho que é estreito, que a palavra do Senhor diz que poucos são os que o encontram. Ou se você vai continuar neste caminho largo, que conduz à perdição. Só para te avisar, o muro, ele pertence ao inimigo também. Ele fica muito cômodo quando ele te vê em cima do muro, porque ele sabe que você ainda não tomou a decisão, nem da direita e nem da esquerda. Você está simplesmente aonde ele quer que você fique. Um lugar que você acha que é seguro. Eu não me envolvo com religião. Nós não estamos falando sobre religião. Nós estamos falando sobre a salvação.
Salvação é pela graça, mediante a fé, como diz Romanos capítulo 2, versículo de 8 a 10. A mesma graça que alcançou Raabe, motivada pela fé, ela não hesitou em correr o risco pela sua família. O tempo está acabando. Quando nós vemos hoje, falamos sobre os sinais da vinda de Jesus, muitos que já deixaram o primeiro amor de lado, muitos que já escolheram seu teólogo favorito, que fala exatamente aquilo que você gosta de ouvir. Quando você fala os sinais do céu, olha o que está acontecendo. Ah, mas isso é o El Ninho, é a Laninha. Quando você vê os sinais do céu acontecendo, ah, mas isso são as erupções solares que está acontecendo. A ciência tenta mascarar, mas eles não podem mascarar um sinal que o Senhor disse. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. É por isso que muitos já não querem mais ouvir esta palavra. É por isso que muitos não suportam ouvir sobre céu e inferno, sobre salvação e perdição. Muitos não suportam mais falar sobre renúncia, mudança de vida, transformação. Por isso que muitos têm buscado uma outra alternativa. Uma igreja mais sociável. Uma igreja, entre aspas, mais humana. Que te aceita do jeito que você é. Que não te julga pela forma com que você vive. Por isso que muitos têm feito essa escolha. Mas a mensagem que o Senhor nos dá para essa noite é que desça do muro. Desça desse muro. Tome uma posição. Tome a posição. Aceite os riscos que é necessário correr. Você corre o risco de ser rejeitado pela sua família? Corre, não posso dizer que não. Porque a palavra do Senhor diz que quem não aborrecer pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Não estamos dizendo que você tem que criar confusão na sua casa, não. Mas se não houver transformação na sua vida, a ponto daqueles que não conhecem a Jesus se incomodar, de nada valerá. Você tem responsabilidade com a sua família. Mas o Senhor, Ele nos garante que nós não estamos só. Aquela corda, fio de escarlata, era uma corda com uma cor igual o sangue. O sinal para que a sua casa fosse poupada era aquela corda cor escarlata, que representava o sangue de Jesus. Assim como no Egito, o sangue do animal passado nos umbrais da porta simbolizavam o sangue do cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo para a remissão dos nossos pecados. Ele era o mesmo. O sinal era aquela corda, ela simbolizava o sacrifício de Jesus na cruz. Assim somos nós. Aquela corda, aquele sinal, ela pediu algo que garantisse, como se fosse algo como um penhor, algo que dava garantias para que ela e a sua família fosse salva. E o Senhor também nos deu o seu Espírito Santo como penhor, como garantia que Ele virá para nos buscar. E é o Espírito Santo que através da sua vida vai alcançar a sua família. Mas você precisa passar por essa transformação.
Você precisa ser mudado e transformado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, para alcançar a sua família. Amém?